Salve, salve rapaziadinha, monstrão na área, e hoje nós vamos para mais um workshop gratuito do Caio Cruz. Bom, para quem não sabe, isso daí foi feito um projeto antes, tá? Vai ter os vídeos, não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo vai estar os vídeos do estudo antes disponível, mas eu vou colocar aqui todo o processo de construção que foi feito em prol desse projeto. Bom, rolou uma conversa, depois que eu fiz o projeto, rolou algumas alteraçõezinhas por questões de anatomia, de encaixe e tal, e eu acabei alterando algumas coisas no próprio decalque ali, né? Fiz algumas alterações no iPad também, e depois fiz algumas alterações no decalque ali, como você pode ver com a caneta vermelha. Bom, começando o projeto, eu tirei o decalque numa máquina, então, ou seja, a resistência do decalque ele não é muito bom. Então, eu primeiramente pego uma agulha de 5, tá? Uma agulha de 5 e o preto um pouco diluído e venho marcando todo o trabalho, tá? Então, assim, é um procedimento normalmente que eu faço os trabalhos praticamente, a não ser que quando eu tiro o decalque direto na mão, né? Que aí às vezes não precisa, dá pra vir já com um decalque já com uma linha mais consistente. Mas como não é esse o caso, eu venho agora fazendo todo um traço, né? Durante o projeto ali, toda a tatuagem, um traço bem marcado, tal. Não me preocupo muito com a consistência das linhas, né? Você vê que algumas linhas vão sair assim um pouco trêmula. Eu não vejo problema nisso, porque é só uma marcação. Afinal, como trata-se do começo da tatu também, a gente leva um tempo até aquecer a nossa mão, né? Então é necessário a gente pegar e se desprender disso daí e ir fazendo as linhas ali com a tinta diluída e vir só fazendo a marcação. Porque eu levo em consideração que o fato da guia ali, né, que no caso às vezes o freehand ou o próprio decalque começa a sair, a gente começa a ficar muito nervoso. Então, desapega disso, cara. Sai disso, entendeu? Vem marcando só para você não perder a sua guia. É óbvio que isso que eu tô falando já é para um artista que tem um pouco mais de segurança, né, no que tá fazendo ali e tal. Quando a gente tá no início, a gente fica muito apegado à questão da nossa guia, né, do nosso decalque, do nosso freehand. Então acaba que a gente quer seguir fiel, já fazer as linhas, só que na maioria das vezes eu vejo que o resultado não é muito satisfatório, beleza? Bom, continuando aqui, vocês podem ver aí, eu fiz essa parte do traço ali, já vou começando a dar uma limpada. Quando eu passei a caneta no meu decalque, ele acabou tipo engrossando um pouco mais ali a linha do R e do I, né, da palavra sabedoria. Então eu vou tirar esse desconto aí já na hora de fazer na máquina, né? Quando eu for fazer na máquina eu vou tirar esse desconto. Então agora, como eu expliquei, eu faço todo esse projeto de marcação ali com a agulha 0,5, novamente falando, agulha 0,5 um pouquinho para fora, não encosto muito a biqueira e venho fazendo toda essa parte de marcação, tá? Então, como eu expliquei, vocês estão vendo aí o processo, tá? Então fica um pouco com o processo aí, vou deixar você prestar atenção no processo e logo logo eu volto para falar mais um pouco sobre essa arte, ou sobre as técnicas que envolvem essa arte. Antes de encerrar, como eu disse, ó, eu já venho acertando ali, ó, eu dou uma afinada ali no corpo da letra I, porque a caneta vermelha ela acabou me atrapalhando ali em questão da espessura com as outras letras. Tá? Então, como eu tô marcando ali, agulha de 5 com tinta diluída, eu já venho dando uma pequena afinada. Por quê? Porque o fino depois eu tenho como engrossar, agora o grosso eu não tenho como afinar, beleza? Então, presta atenção aí e acompanha todo esse procedimento.
ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. Fala galera, tô de volta aqui para dar um bizu aqui, uma dica. O cliente, ele não queria que a tatuagem fosse muito, né? Eu fiz o ajuste ali com a caneta, mas ao longo do vídeo você vai ver que eu não vou passar, né, a agulha ali, porque eu ainda estou levando em consideração que dá para ficar um pouco melhor, certo? Então eu vou fazer toda a marcação como de hábito, faço toda a marcação, e nessa parte aí desse finalzinho da letra S ali eu vou deixar ela, porque eu ainda preciso resolver melhor essa parte. Então eu não vou passar a minha máquina nessa marcação, porque posteriormente eu vou fazer um acabamento aí nessa parte, né? Então vamos seguir no plano. Eu só parei aqui para a gente poder ter um esclarecimento por que o Caio não fez. Ó, como você pode ver, ó, já até apagou ali, ó. Não se espante, eu vou seguir com todo o procedimento até o final quase, para poder colocar essa pecinha, porque até eu acredito que pode ficar um pouquinho melhor essa pecinha aí encaixada de alguma maneira. Então eu deixo a mente criativa trabalhar, deixo bastante espaço para criatividade e não muito para os bloqueios da mente criativa. Bom, a gente deu uma pausinha ali, né? O cliente voltou agora. Como você pode ver aí, eu tô agora fazendo um traço mais grosso. Tô fazendo um traço mais grosso ali com uma agulha de 11 RL fechada, tá? Então eu venho repassando agora nessa parte do S. Como você pode ver aí, ó, eu venho repassando nessa parte do S, que agora que eu já tenho a minha marcação, eu tô mais seguro, então eu venho retraçando tudo. Eu sei que na maioria das vezes o cliente fica com dor durante o procedimento, né? Mas, num resumo assim, eu tenho que me desapegar disso e tenho que fazer o meu trabalho. Afinal, ele está interessado no resultado da tatuagem e não na história que essa tatuagem vai ter para contar, entendeu? Então você não pode ter essa preocupação. Se preocupe sempre com o seu trabalho e não com o conforto de quem está sendo tatuado, beleza? Isso é uma dica que eu dou para você também, aproveitar aí o seu conhecimento da tatuagem
e trazer a favor de você. Pensa que nisso daí, nessa hora aí, o seu cliente é uma tela e ele não está sentindo nada, você só precisa fazer a parada, certo? Então, venho passando os traços somente na letra S, certo? Não vou passar nas outras letras porque eu vou pintar as outras letras de preto, então eu vou evitar esse atrito aí do cliente com essa agulha de 11 mais grossa e já venho pintando. Aí eu deixo aí eu deixo no final essa agulha aí, por exemplo, de 11 para fazer a parte de acabamento. Como eu já tô com a de 11 aberta ali, eu já venho preenchendo ali os ornamentos complementares. Nessa questão aí desse ornamento, eu acabei só colocando como que eu posso dizer? Um movimento para poder abranger a orelha ali, né? A voltinha da orelha. E aí venho já pintando com a agulha de traço, certo? Então agora já começou o procedimento de pintura. Nesse momento eu vou aproveitar que eu já tô com a agulha mais grossa aberta e vou fazer nos cantinhos que a minha Magnum não chega, certo? Então vou deixar vocês acompanharem aí. Acompanha aí. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. E aí, galera, o que acharam? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo captar aí a mensagem? Agora eu vou começar já utilizar a Magnum para começar a preencher as partes maiores ali do trampo. Como trata-se de partes grandes, mas não muito grandes, então eu vou usar uma Magnum de 7 com uma máquina Pen da Neon Pen da TH. E agora venho fazendo, começa ali pelo arabesco da parte de trás. Por que eu penso nesse arabesco da parte de trás logo de início? Porque essa parte aí da tatu ela é bem dolorida. Então a gente já vem fazendo logo essa parte, porque deixar ela pro meio ou pro final acaba atrapalhando. Então venho fazendo, ó, preenchendo com a Magnum de 5. Venho preenchendo os arabescos da parte de baixo. Importante sempre muita paciência, muita calma, beleza, galera? Não tem como você querer ter muita pressa, ainda mais nesse local aí. Uma pele bem chata assim de aplicar. Então, tenha paciência, tenha calma, porque
Isso vai ajudar. E isso é importante. Aquela limpadinha gostosa que o cliente adora e que na realidade é muito ilusório, né? Porque isso atrapalha, né, o nosso procedimento. A pele tá quente ali, os poros estão abertos, aí você vem com uma água fria e desequilibra a temperatura da pele e também fecha todos os poros, né? O que na hora que for novamente ser tatuado atrapalha. Bom, agora pegando a sequência, já vou começar nas letras, preenchendo ali, ó. Como eu falei, eu não passo a agulha de 11, eu deixo ela só na marcação de 5 lá e venho preenchendo as letras. Ó. Não me preocupe também com a questão do acabamento nessa hora, porque depois eu vou vir com uma agulha mais grossa e vou vir fazendo todo o acabamento, encorpando o corpo, engrossando o corpo, engrossando o corpo da letra. Vão ter partes que às vezes vão estar mais grossas, outras mais finas, não tem problema, galera, continua no projeto e depois você vem só se atentando ali nos cantinhos, tal, dando os volumes, igualando as partes. Certo? Não tem muito segredo. Magnum de 7, 0,35, a fonte mais ou menos na frequência 6. A cabeça é um lugar que pega fácil a aplicação, então não precisa espancar muito. Pode ir trabalhando na normalidade, na natureza. E vai que vai. Focado. Repare que é importante que você tenha uma passada precisa ali, ó, na Magnum para ela poder pegar. Senão você tem que ficar indo e voltando toda hora no mesmo lugar. Isso não é interessante, beleza? Continua aplicando. Vocês vão ver que às vezes tem umas situações de baixo para cima, de cima para baixo. É a situação que eu me encontro com mais conforto ali para posicionar minhas mãos e poder fazer o meu trabalho. Tá? Não tem uma ordem específica, beleza? Então, relembrando, Magnum de 7, 0,35, movimentos circulares e vem aplicando, filho. Vem aplicando, vem que vem, ó. Vai aplicando. E aí eu vou repetir esse processo aí durante toda essa parte central aí do meu lettering. E aí vou deixar vocês acompanharem aí com calma. Fica atento aí, continua acompanhando. É nóis!
Galerinha, um trabalho mais ou menos aí de 2 horas já, resumido em 20 e pouquinhos minutos. É óbvio que tá acelerado aí, mas acredito que tá dando para acompanhar, tá dando para entender, certo? O último vídeo que eu fiz aí sobre uma tatuagem, eu acabei não conseguindo colocar o áudio e a galera me cobrou isso. Eu tô agora aqui fazendo essa narrativa aqui para poder fazer com que o workshop dessa vez realmente seja válido, certo? Tenho interesse em breve de colocar esse conteúdo na íntegra pra rapaziada, completão, só que só esse conteúdo de hoje aí daria mais ou menos umas 3 horas e tal, então não foi interessante colocar ele inteiro, mas em breve eu quero criar aí um grupo de membros onde vão ter esses projetos passo a passo, inteiriço, gravados, documentados para vocês poderem acompanhar, certo? Então, finalizando, voltando a linha de raciocínio aqui, ó, finalizando minha aplicaçãozinha de preto, tal, ali, só que antes de eu ir para a parte posterior ali do trabalho, a parte de trás ali do trampo, eu vou evitar esse vai e vem, que às vezes a gente acaba causando, e vou, em breve, já pegar uma máquina de traço ali, a agulha de 11, e vim fazendo aqueles acabamentos. Lembra que eu falei que era importante engrossar as letras, deixá-las todas uniformes? Então, eu vou fazer esse trabalhinho aí de acabamento logo, antes de começar a pintar as letras da parte de trás, certo? Por quê? Porque se eu ficar nesse vai e vem, a probabilidade do cliente não aguentar é muita. Já por ser uma tatu na cabeça, na lateral assim, já existe uma grande probabilidade do cliente às vezes poder não aguentar, né? Então o que a gente puder fazer para minimizar essa margem é melhor, certo? Então eu acredito que eu vou pintar mais o D ali, e assim que eu terminar de pintar o D, eu já vou começar a vir com uma agulha de traço ali, fazendo, não é o D não, é o O, sabedoria, é a letra O. Aí eu já vou começar a fazer o acabamento ali que eu considero importante, tá? Não perca nada, fique esperto aí, presta atenção. Aquela limpadinha marota, aquela coisa toda de esfregar. É sempre importante você esfregar a favor do sentido do pelo aí no caso de uma tatu na cabeça, porque se você ficar colocando contra, vai causar um atrito, né? Vai se desfazer um pouco o papel e vai causar um atrito, certo? Numa parte que tá já sensível. Então, como eu fui claro na parte anterior do vídeo, eu falei aí que viria com uma agulha de 11 agora de traço, fazendo um acabamento, e tá aí, ó. Vou começar a fazer o acabamento já dessa parte para não ficar nesse vai e vem. Então, agulha de 11, bem para frente ali, já numa máquina de bobina da Corum, forte, eu venho engrossando e dando os volumes para criar um padrão, deixar essas letras uniformes, fazendo parte de uma mesma família e não elas serem totalmente diferentes, certo? Então, vamos lá, vamos focar aqui, ó. Vem engrossando, você já vai ver que vai começar a dar um volume legal para as letras. Trata-se de um processo, galera, isso daí é um processo, tem que ser respeitado, não adianta a gente querer pular as etapas e já querer de cara assim ter um resultado satisfatório, porque é complicado, precisa-se de um caminho, precisa-se de conhecimento, de embasamento, então é sempre importante você buscar esse conhecimento, essa confiança, e aí então você começar a desenvolver os seus projetos, tá? Porque a confiança ela é uma ótima aliada nessa jornada aí. Se você ficar pensando, pô, logo no início ali que você tava traçando, marcando, pô, esse traço tá tremido, esse traço isso, esse traço aquilo, cara, dificilmente você vai conseguir conduzir o trabalho até o final de uma forma saudável em questões mental, entendeu? Então, essa é a dica que eu deixo pra você aí, ó. Faz o bagulho de boa, marca tudo bonitinho e tal, aí depois preenche, aí depois vem com uma agulha mais grossa fazendo o acabamento, certo? Você vai ver que o resultado acaba ficando bem satisfatório, beleza? Então acompanha aí o processo, já o Monstrão volta com você.
É, isso aí, segue o plano. Segue o plano, vem dando o acabamento, já vem fazendo. Você vê que começa a cair a resistência do cliente já. Então, aproveite seu tempo. Otimize o tempo que você tem. Porque em breve pode ser que ele avise que ele não vai aguentar. Então, não vacila, vai pra cima, joga tinta, joga tinta. Então continuei fazendo todo esse processo. E uma parte curiosa, eu como já estava com a agulha, né, a mais grossa ali aberta, eu resolvi já fazer as linhas mais grossas das letras que eu não tinha preenchido ainda. Por que isso? Porque eu já estava vendo que a resistência do cliente estava começando a cair. Então, para eu não correr esse risco de repente o cliente não aguentar, eu vou tentar otimizar o meu tempo ali. Então já essa troca de agulha, só de você trocar de máquina para abrir a Magno de novo ali e tal para colocar, o cliente já te pergunta, e aí, falta muito? Tal, aí te dá essa margem, né? Você abre essa margem para ele poder, tipo assim, querer pausar, sair fora, né? Então, não dê essa oportunidade, não. Já tá com a agulha de traço lá, tá fazendo a parte do acabamento, já vem fazendo o acabamento das outras e só deixa para preencher no final, certo? Essa é uma dica importante. Então, vou continuar traçando aí, acompanha o processo. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push. Então é isso aí, dei aquela limpada, fiz a parte dos acabamentos ali, né? Na parte de trás também já dei uma refilada ali nos traços. Então eu dou aquela limpada já para emplacar a próxima parte, que é a pintura das letras finais ali. Então volto com a minha Magnozinha de 7, ó. Volto com ela, dali. É importante ter uma aplicação boa, porque aí você vai minimizando o desgaste do cliente, porque com o andar da carruagem aí, o cliente vai ficando exausto, esgotado ali de sentir dor, né? Então se você tem essa oportunidade de minimizar, minimize. Já voltei ali com tudo, preenchendo tudo de preto e tal, mas estava um pouco preocupado com as fisionomias, com os semblantes que ele estava transparecendo ali para mim. O foda de um trabalho de um cara que faz lettering é que a parte que ele mais gosta é depois que ele riscou, pintou, né? E aí vai começar a colocar os acabamentos. Só que aí nessa hora o cliente já tá exausto, já tá mexendo, tal, não fala que tá lindo. Então eu tento sempre ao máximo não deixar isso acontecer, porque eu quero finalizar o trampo, eu quero a foto do trampo, né? Então pra mim não é interessante o meu cliente sair fora. Por mais que depois ele vá pagar uma nova sessão e tal, não tem problema, não é pelo dinheiro. É uma questão mais de tipo, quero fazer o trampo mesmo, quero mostrar o trampo pra todo mundo. Mais uma limpadinha. Já pintei ali, ó, o R e o I. E vou começar agora a pintar o A. Vamos ver como é que ele se sai, porque o A é na parte bem de trás ali, né? Vamos começar, vamos dar play. Cara guerreiro também. Com a Magno aí, uma pen. Pra quem chegou agora. Magno de 7. Traço de 11. E começamos a pintura, hein? Comecei a gostar disso. Comecei a gostar. Mas repara já nas fisionomias, no semblante dele, que eu não sei não, viu?
como a ideia é retratar aqui um cotidiano, olha como é que ele sofre já, olha o semblante como é que tá. Você já vai entendendo que o cliente não vai deixar você trabalhar, né? Ainda mais nessa parte aí que começa a dar uma enrugada na nuca ali, ó. Quando eu boto a agulha, você vê que ele dá uma esticada assim para trás com a cabeça e aí acaba criando essa elasticidade aí na pele, o que dificulta para acabar aplicando, né? Quanto mais esticado, melhor. Como a pessoa acaba enrugando. Aí nesse estágio aí ele já pediu para parar, não aguentou mais. Eu falei que precisava pelo menos finalizar ali o S, né, para não ficar estranho. Aí tive que convencer ele de que ia ser rapidão e acabei só marcando também o que faltava e ele não terminou. Já marcamos a segunda sessão, era para ser feito tudo numa sessão só, mas infelizmente não deu certo, né? O cara até tem várias tatuas, tá um cara resistente, mas acabou não rolando. E aí foi a hora que eu peguei ali um pouco da caneta ali para fazer um freehand ali, um estudo, e aí então passar a máquina, certo? Mas o trampo ficou assim. Em breve eu vou trazer o resultado final desse trabalho aí. Infelizmente não deu para compartilhar hoje com vocês o resultado final porque eu ainda não terminei o projeto, certo? Mas em breve já tá saindo aí no canal e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu tenho vontade de colocar mais conteúdos desse aqui na internet, sobre o processo criativo, sobre algumas informações técnicas, com vídeo de qualidade, né, imagem de qualidade, com áudio de qualidade. E para isso a gente tem que se estruturar, tem que se preparar, e foi o que estava sendo feito nesses últimos meses aí, investindo em equipamentos para conseguir trazer um resultado mais satisfatório para vocês, certo? Então fica para a próxima aí a continuação desse trabalho. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like, seu joinha, ativa o sininho e compartilha para geral. É nóis!